Bem-vindos, almas corajosas, ao canal Sussurros Invisíveis. Preparem-se para uma jornada pelos recessos mais sômbrios do medo e do desconhecido. Aqui, contaremos histórias que farão sua espinha gelar, que povoarão seus sonhos com pesadelos e que despertarão seus medos mais profundos. Você acredita na existência de lobisomens? Nosso mundo está repleto de mistérios, e na América do Norte, além do famoso chupacabra, outra criatura que desperta fascínio e medo é o homem-cachorro, ou lobisomem. Muito mais aterrorizante que o lendário pé grande da América do Norte, essa entidade assustadora é descrita como uma forma enorme, com dentes afiados, quase o dobro da altura de um ser humano, e um rosnado feroz de gelar o sangue. Hoje trazemos para você relatos supostamente reais de encontros com essas criaturas sombrias. Prepare-se para mergulhar em histórias que vão arrepiar até os mais céticos. E se você tiver uma experiência assustadora para compartilhar, estamos em busca de relatos arrepiantes. Envie sua história para sussurrosinvisíveis@gmail.com. Obrigado por assistir e agora, prepare-se. É hora de enfrentar coisas muito maiores do que nós. Se você é daqueles que adoram um bom susto ou se simplesmente tem curiosidade sobre os mistérios que habitam a escuridão, então você está no lugar certo. Prepare-se para o inexplicável. Prepare-se para o terror. Prepare-se para os 5 encontros de lobisomem assustador, histórias que o povo conta. Este vídeo é dedicado à memória da minha querida avó, a Sr. Elizabeth Teófilo. Sua coragem, sua bondade e amor à sua família sempre nos inspiraram a explorar os nossos maiores medos na vida. Que sua alma descanse em paz. Primeiro relato. A criatura de Onyx, um encontro aterrorizante na floresta. Isso aconteceu há cerca de 2 anos e foi a primeira coisa estranha que aconteceu comigo. Eu era uma criança que gostava de atividades ao ar livre e meus avós me levaram para sua casa de campo por uma semana. Os primeiros dias foram ótimos. Fomos pescar, nadar e fazer todas essas coisas divertidas. Mas os últimos 3 dias foram os piores. Eu estava lá fora praticando com meu arco para quando eu fosse caçar. Depois de um tempo, trouxe meu arco de volta para dentro e disse aos meus avós que tiraria uma soneca nas pedras atrás da casa de campo. Não sei quanto tempo cochilei, mas quando acordei, estava ficando tarde. Meus avós haviam feito o jantar, então voltei para dentro e comemos. Depois fomos dormir. Acordei no meio da noite e olhei para o meu relógio, que eu conseguia ler no escuro. Marcava 3 da manhã. Quando olhei ao meu redor, percebi que estava do lado de fora novamente. Como acordei do lado de fora, fiquei pensando, confuso. Foi então que ouvi um uivo baixo, o mais baixo que já ouvi, como se fosse um misto de bisão e lobo. Fiquei horrorizado com o som, mas o que vi a seguir me fez chorar. Havia algo mal iluminado pela fraca luz da lua. Uma criatura gigante, parecida com um lobo cinza, que saiu de trás de um enorme cedro. Ela ficou nas patas traseiras e começou a caminhar em minha direção, furiosa. Sentei-me ali petrificado, sentindo que se me levantasse, seus instintos predadores se ativariam e ela me perseguiria até a porta da frente, se eu conseguisse chegar lá. Eu estava paralisado de medo, imaginando se iria morrer. A criatura começou a me cheirar e depois disso acho que desmaiei, pois quando acordei novamente estava em uma cabana que não reconheci, coberto de sujeira e com a cabeça doendo. Assim que lembrei da criatura, levantei e corri de volta para a casa de campo, chorando, sabendo que poderia ter morrido, poderia ter sido devorado por aquela coisa. Corri o mais rápido que pude, procurando por algum tipo de segurança. Embora eu tivesse pernas musculosas, não conseguia correr muito longe sem me sentir mal. Quando atravessei a linha das árvores, vi a rodovia Trans-Canadá. Chorei, mas então ouvi algo vindo da floresta atrás de mim. Permaneci firme, esperando que aquela coisa se lançasse sobre mim. Em vez da criatura, fui recebido por um guarda que estava me procurando. Ele me viu correndo pela floresta e comecei a chorar e rir, mas depois vomitei de tanto correr. Levei alguns minutos para recuperar o fôlego e disse ao guarda para me seguir. Mostrei a ele onde acordei, a pequena cabana de onde havia fugido. O guarda ficou pálido como um fantasma e gritou para eu ficar atrás dele. Assim que cheguei atrás dele, ouvimos um uivo, o mesmo da noite anterior. O guarda segurou firme sua espingarda calibre 12 e então aquela criatura saiu da cabana. Ele atirou nela e disparou para a floresta tão rápido que não sei se ele realmente a acertou. Assustado,
O guarda abaixou-se e me perguntou se foi aquela criatura que me levou. Balancei a cabeça, afirmando que sim. Ele me acompanhou até o acampamento do grupo de busca, onde meus avós estavam sentados esperando o guarda lhes dar boas notícias. Eles correram para mim e eu nunca tinha visto meu avô chorar antes. Ele era um homem ousado e severo que sempre parecia sério. Contei a eles o que aconteceu e eles estavam felizes que eu estava bem, embora um guarda tenha apontado que eu tinha marcas nas costas e nas pernas. No geral, eu estava bem, mas logo descobriria que estava desaparecido há 2 dias. Em 45 minutos, meus avós me levaram para o hospital mais próximo em North Bay, onde passei a noite. Meu avô ficou no caminhão enquanto minha avó ficou no hospital comigo. Na manhã seguinte, a enfermeira entrou no quarto e nos disse que era um milagre eu conseguir andar e que não tinha marcas de mordidas. Fui para casa com analgésicos, mas agora estou com cicatrizes para sempre, graças àquela noite e àquelas garras. Seguro relato. Encontro na Colina do Escuro, a criatura do Kentucky. Os encontros dos meus amigos com o homem-cachorro ou lobisomem ocorreram há alguns meses. Um dos meus amigos me contou sobre uma criatura que ele disse ter encontrado 2 vezes em Nova Jersey, onde minha mãe mora. Esse mesmo amigo e eu acreditamos ter encontrado um skinwalker no passado enquanto estávamos em Nova Jersey. Um skinwalker, segundo o folclore navajo, é uma entidade sobrenatural capaz de se transformar em qualquer animal que desejar. Desde que ele era apenas um menino, viu algo nos campos próximos à sua casa que ainda o aterroriza. Nesse dia, ele teve 2 encontros com essa criatura. Um durante o dia e outro à noite. Aqui estão seus relatos contados da perspectiva dele. Eu vivi em Nova Jersey toda a minha vida. Desde que era criança, tive vários encontros com criaturas paranormais e inexplicáveis. Sou um grande crente no sobrenatural, acredito em lobisomens e outros criptídeos. Bem, algo aconteceu num dia claro e ensolarado enquanto eu caminhava ao longo de uma trilha perto da minha casa. Eu tinha apenas 7 ou 8 anos na época. O dia estava lindo e, como criança, eu estava absorvendo tudo. Eu estava me aventurando, imaginando-me correndo pelos campos abertos, esperando meus pais chegarem em casa. A trilha tinha um cenário maravilhoso ao redor. Grama alta e quilômetros de campos à minha esquerda e uma floresta densa à minha direita. Eu estava apenas caminhando pela floresta, como sempre fazia quando meus pais não estavam em casa. O cheiro da floresta e o canto dos pássaros eram inebriantes, mas então a floresta ao meu redor ficou em silêncio. Parecia que alguém ou algo estava me observando. Meus olhos dispararam ao redor de toda a área. Olhei para minha esquerda e notei algo na grama alta. Parecia um cachorro grande, mas então percebi que estava agachado como um homem tentando se esconder. Este animal estava coberto de pelo marrom e tinha um focinho e orelhas semelhantes aos de um pastor alemão. Seus olhos eram vermelhos. Eu estava curioso, mas também nervoso, assustado o suficiente para agir como se não tivesse percebido, e simplesmente continuei meu dia, logo começando a correr de volta para casa. Nunca falei sobre esse encontro com ninguém da minha família, pois eles pensariam que eu era louco. Esse foi meu primeiro encontro com o que acredito ser um lobisomem. O segundo encontro aconteceu cerca de 4 ou 5 anos atrás. Naquela época, eu morava em uma casa diferente, perto de uma grande floresta. Os maiores predadores que eu tinha visto por lá eram coiotes ou raposas, mas o que vi naquela noite não era um coiote. Acordei no meio da noite com a garganta seca e precisava de algo para beber. Fui até a cozinha pegar um pouco de água quando senti uma repentina sensação de pavor. Parecia que estava sendo observado. Olhei pela janela perto de onde estava e, para meu horror, vi um animal enorme no meu quintal. Seja lá o que fosse, ele me notou e me encarava com aqueles olhos vermelhos. Fiquei completamente apavorado. Vi o animal mostrar os dentes para mim e se levantar sobre 2 pernas. A criatura começou a rosnar e eu podia ouvir claramente, pois a janela estava ligeiramente aberta. Também vi sua respiração saindo de sua boca e entendi que era real. O animal parecia ter cerca de 2,5 metros de altura em ambas as pernas, com a cabeça de um pastor alemão e um corpo em forma de fisiculturista. O que quer que fosse olhou para a cerca e, de repente, correu em direção a ela, pulando para a floresta além. Voltei para a cama apavorado, incapaz de dormir naquela noite. Esses 2 encontros com essas criaturas me abalaram profundamente
e me fizeram entender que existem criaturas que a ciência se recusa a reconhecer. Terceiro relato: A Sombra na Trilha, uma jornada aterrorizante em Yellowstone. Há alguns anos, fiz uma viagem de acampamento com minha namorada no Parque Nacional de Yellowstone. Eu havia guardado alguns dias de férias e planejava pedir a ela em casamento nessa viagem. Ambos amávamos a natureza, caminhadas e acampamentos, então parecia perfeito. Chegamos ao início da trilha, designada numa manhã de sábado, envoltos em uma neblina misteriosa. Caminhávamos há apenas alguns minutos quando ouvimos algo grande correndo pelo mato perto da trilha. Paramos abruptamente. "Você ouviu isso?" Lynn, minha namorada, perguntou. "Sim, mas não vi nada. Você viu?" "Não, mas parecia enorme." Brinquei para aliviar a tensão. Há alces e ursos em Yellowstone. Provavelmente eram veados. Eles são mais comuns. Eu já havia estado em Yellowstone antes, mas Lynn não. Não queria que ela se assustasse logo de cara. Depois de algumas horas caminhando, fazendo pausas para tirar fotos e almoçar, chegamos ao nosso acampamento. Lynn me ajudou a montar a barraca e fizemos uma pequena fogueira. Quando ela apontou para a encosta, vi o brilho de um pequeno riacho. "Vou lavar meus pés", disse Lynn, descendo cuidadosamente a colina. "Tudo bem, tenha cuidado e não use sabão. É um parque nacional." Ela riu. "Não vou, só quero lavar a sujeira." Enquanto Lynn lavava os pés, sentei numa cadeira, relaxando após a longa caminhada. De repente, ouvi um grito. Pulei da cadeira e corri colina abaixo. Encontrei Lynn na beira do riacho, ofegante e assustada. "Você está bem? O que aconteceu?" Algo pulou ao meu lado no riacho. Era enorme e preto. Jogou água em mim e saiu correndo. Sorri, tentando acalmá-la. Provavelmente um lobo ou um cão selvagem. Eles têm medo das pessoas. Mais tarde, pegamos nosso equipamento de pesca e seguimos pela trilha até um lago. Quando estávamos a poucos metros do lago, ouvimos um rosnado. "Segure firme", sussurrei. "Parece um cachorro ou um lobo." Ficamos parados, tentando localizar a fonte do som. De repente, uma criatura emergiu das ervas daninhas. Parecia um lobo, mas era gigantesco, erguendo-se sobre duas pernas. "Corre!" gritei para Lynn. Corremos de volta para o acampamento, ouvindo os passos pesados da criatura nos seguindo. Peguei minha faca de entalhe, pequeno, mas o único meio de defesa. Passamos pelo acampamento, ouvindo os rosnados e passos pararem. Continuamos correndo até o carro, desmaiando de exaustão quando finalmente chegamos. Mais tarde, no apartamento, discutimos o evento. Concordamos que vimos uma criatura monstruosa, parecida com um lobo, mas muito maior e com braços em vez de patas dianteiras. Eu estava aliviado por ter colocado o anel de noivado no meu bolso antes de irmos pescar. Se tivesse deixado no acampamento, a ideia de voltar para buscá-lo me apavorava. Felizmente, o anel ainda estava no meu bolso. Lynn e eu estamos casados e felizes agora, com um bebê a caminho. E você pode apostar que vou contar essa história ao nosso filho quando ele crescer. Quarto relato: O mistério do monstro de Anônimo. Eu sou um caminhante ávido e já tive várias experiências perturbadoras na natureza, mas uma noite em particular ainda me assombra. Há cerca de 5 anos, fiz uma viagem solo de mochila em Wex, no norte do estado de Nova York. Eu havia caminhado cerca de 10 milhas até um abrigo remoto perto de um pequeno lago, planejando passar algumas noites apreciando a floresta ao redor e os picos. O primeiro dia correu bem, e eu aproveitei uma noite tranquila perto da fogueira, ouvindo os mergulhões chamando do outro lado da água. Enquanto me acomodava no saco de dormir, senti uma profunda sensação de contentamento, cercado pela quietude da floresta. Em algum momento, nas últimas horas da noite, acordei abruptamente com o som de algo grande quebrando no mato perto do abrigo. Ainda meio adormecido, pensei que poderia ser um veado, talvez até um urso, já que ambos eram comuns na área. No entanto, ao ouvir mais atentamente, percebi que os passos não eram de uma criatura de 4 patas. Os passos continuavam se aproximando, parando do lado de fora da frente aberta do meu abrigo. De repente, percebi o quão vulnerável eu estava, sozinho no interior, quilômetros distante da estrada mais próxima ou do posto de guarda florestal. Prendi a respiração, esperando não ser encontrado. Por um momento, houve silêncio, mas então ouvi um rosnado baixo que fez meu sangue gelar. Nunca ouvi nada parecido. Não era bem um urso, nem humano, mas algo perturbadoramente no meio.
Tateei em busca da minha lanterna de cabeça, incerto se queria ver o que estava lá fora. Assim que liguei a luz e direcionei o feixe para a entrada do abrigo, ouvi aquela coisa decolar, saltando pela floresta em uma velocidade anormal, quebrando galhos e esmagando folhas sob os pés até desaparecer. Nunca vi a criatura, mas não dormi mais naquela noite, permanecendo acordado até o nascer do sol, agarrado à minha faca como um ursinho de pelúcia. A bateria da minha lanterna de cabeça se esgotou, pois a mantive acesa o tempo todo. Quando me levantei e comecei a arrumar minhas coisas, pulava a cada pequeno som. Arrumei tudo rapidamente e fiz meu caminho de volta para a trilha quase correndo, sempre olhando por cima dos ombros. A sensação de estar sendo seguido ou observado não me abandonava. Ao chegar ao posto de guarda florestal mais próximo, relatei o que havia ouvido à equipe. Para minha surpresa, um dos guardas não pareceu chocado com minha história. Ele até assentiu e puxou um livro de registro, mostrando-me entradas que datavam de décadas. Essas entradas descreviam encontros com uma criatura misteriosa que aparentemente espreitava naquela área específica. Havia relatos de uivos assustadores, fedores horríveis, rastros enormes e a mesma sensação de estar sendo perseguido por algo não natural. O guarda me avisou para não falar muito sobre isso na cidade, pois tendia a atrair caçadores de monstros e curiosos. O guarda confidenciou que, em seus 30 anos de trabalho, ele tinha visto e ouvido o suficiente para convencê-lo de que havia algo muito real e possivelmente perigoso vagando pela floresta profunda de Onyx. Ele pessoalmente apelidou a criatura de Uivador e me aconselhou a ficar longe daquele território, especialmente sozinho ou à noite. Levei o conselho a sério e nunca mais voltei para aquela área específica do parque. Embora eu goste de acreditar que sou uma pessoa racional, sei o que ouvi naquela noite. Continuo fazendo trilhas e encontrando grande alegria e paz ao ar livre, mas a experiência daquela noite está sempre presente no fundo da minha mente. Quinto relato. Sombras na colina, uma noite de puro medo. Em julho de 2018, eu estava morando na fazenda dos meus pais, na zona rural do Kentucky. Sendo um veterano no ensino médio, fiquei feliz com o descanso do verão, que ofereceu as distrações necessárias para meus estudos exaustivos. Nossa fazenda era pequena, com cerca de 20 acres de terra cultivada. Cultivávamos milho, feijão verde, pimentões e melancias. Minha mãe adorava cuidar dos canteiros de tulipas, petúnias e orquídeas, enquanto eu ajudava movendo sacos de sementes com o trator que meu pai me ensinou a manobrar desde cedo. Uma característica importante da nossa fazenda era a grande colina perpendicular à nossa casa. Selvagem e cheia de vida, era um belo cenário natural. Naquele dia, eu comecei com a tarefa menos favorita: limpar o galinheiro. O cheiro das aparas de pinho mofadas era horrível, mas terminei rapidamente. Depois, fui para o galpão onde armazenávamos nosso equipamento e encontrei nosso Kubota vermelho. Verifiquei o nível de combustível, completei o tanque e liguei o trator. A primeira tarefa era mover 5 sacos de ração para galinhas da caminhonete do meu pai para a área de armazenamento. Terminei isso rapidamente e então parti para cortar a grama na colina. Abaixei a extensão do cortador e comecei a trabalhar. Cerca de 20 minutos depois, enquanto cortava uma faixa ao longo da colina, notei um borrão de pelo cinza escuro e romper das árvores. Imaginei que fosse um coiote. Parei o trator, peguei meu telefone e mandei uma mensagem para meu pai, que estava cortando árvores do outro lado da fazenda. Continuei a cortar a grama e, eventualmente, esqueci do avistamento. No entanto, ao cortar uma área particularmente espessa, a criatura peluda saiu correndo novamente, desta vez para o meu lado. Evitou as lâminas do cortador e pulou na traseira do trator, onde ficou por um momento. Foi quando consegui dar uma boa olhada nela. Parecia vagamente um coiote ou um lobo, mas suas patas eram mais parecidas com mãos humanas, musculosas e definidas. Seus olhos brilhavam de uma forma perturbadora, sugerindo uma inteligência incomum. A criatura parecia totalmente errada, da cabeça aos dedos dos pés deformados. Quando a criatura tentou subir até onde eu estava, entrei em modo de luta ou fuga e escolhi lutar. Desviei o trator de um lado para o outro, eventualmente jogando a coisa para longe. Então acelerei e bati na lateral dela com a frente do trator. Pensei que isso a mataria, mas ela apenas parecia irritada e correu de volta para a floresta. Após essa experiência, terminei mais algumas tiras antes de encerrar o dia,
sobrecarregado para operar o trator com segurança. Levei o trator de volta para o galpão. Ao chegar, vi que nossas galinhas estavam evisceradas, com restos espalhados pelo cercado, como se algo estivesse enviando uma mensagem. Não pude deixar de pensar na criatura e no que poderia ter acontecido se cruzássemos novamente. Mais tarde, uma noite, meu pai e eu estávamos sentados na varanda da frente, conversando sobre colheitas e insetos, quando um grito de gelar o sangue veio da direção da colina. Nos levantamos imediatamente. Meu pai perguntou com um tom de pânico se eu tinha ouvido. Confirmei e nós dois, embora durões, trememos com aquele som. Nunca mais vi a criatura, mas algo me diz que ela ainda está por lá naquelas florestas. Fiquem seguros na floresta. E assim, chegamos ao fim desta inquietante jornada. Esperamos que você tenha apreciado esta viagem ao mundo do desconhecido e do assustador. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal para mais histórias de arrepiar. Ative as notificações para não perder nossos próximos contos sômbrios. E deixe nos comentários suas sugestões de histórias ou lendas que gostaria de ver por aqui.